E aí, assiste ou desiste Valor Sentimental? Bom, se você gosta de filme de drama, talvez valha, mas saiba que esse daqui não é para amadores, e eu vou te falar do porquê. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, meu nome é Helena, aqui falamos sobre filmes e séries. Saiba que essa discussão só fica legal, só fica rica, se você interagir também. Então, quando vier um pensamento, quando você tiver aí alguma ideia nova, comenta aqui nesse vídeo, eu vou adorar. Acho que não tem como a gente não falar desse filme, que está indicado ao Oscar de 2026 na categoria Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. Eu acho, inclusive, que ele vem forte para a categoria Melhor Filme Internacional, tá? Tem alguns elementos que enriquecem esse filme, e um deles, por exemplo, é o ritmo, principalmente se você pegar para assistir no cinema. Não é um filme que vai ter um plot twist a cada 10 minutos, que vai ter uma série de acontecimentos explosivos que você vai ficar sem ar durante o filme. Na verdade, é um filme onde tudo é intencional. E a ordem dos acontecimentos, que é sim um pouquinho lenta, constrói para quando eles chegarem no ápice, ser muito doloroso, afinal é um filme de drama, e interessante. Aqui nós temos 4 grandes personagens, Gustav, as 2 filhas dele, Nora e Agnes. E quem é esse 4º personagem? Eu vou deixar para revelar um pouco lá na frente, que vai fazer mais sentido. A relação das irmãs é algo muito bonito de acompanhar, porque quando elas ainda eram muito jovens, elas foram abandonadas pelo pai. E nasceu ali uma união muito bonita entre elas. Acontece que a própria Agnes fala, em dado momento do filme, que elas não tiveram a mesma infância. A Nora assumiu muito nova esse papel de adulta para proteger a irmã e ajudar ela a ter uma vida menos traumática depois do abandono do pai. Isso exigiu dela que ela se tornasse menos vulnerável, porque nesse caso, ser vulnerável era como baixar a guarda e era algo que ela não podia fazer. Essa adultização foi mais problemática para Nora, mas para Agnes foi muito bom, tanto que ela cresceu numa vida que eu diria que é mais pôneis e arco-íris, nem tanto, né, mas é um pouco mais. Mas quando ela cresce, ela consegue casar, ter filho, enquanto a Nora mal consegue se relacionar com as pessoas. Ela segue com essa dificuldade de se mostrar vulnerável, inclusive no trabalho dela. Ela é uma atriz de teatro, muito da atuação é sobre você expor sentimentos, é sobre você ser vulnerável. Mas ela colhe os frutos do que foi esse abandono do pai ainda nova. Claramente, esses frutos não são bons. Gustav, então, se consolida como um grande vilão dessa história. E é aí que entra uma parte interessante. Eu poderia escrever um TCC. Eu não estou na faculdade, mas eu poderia escrever um TCC sobre o comportamento masculino nesse filme. Isso porque, quando as meninas ainda estão novas, o Gustav se divorcia da mãe delas. E aí ele sai de casa, abandona todo mundo. E muitos anos depois, quando as meninas já estão mais adultas, ele resolve voltar para a vida delas. Acontece que a mãe delas vem a falecer e ele escolhe que esse momento de todos, esse é o que ele quer se reaproximar delas. Eu acho muito interessante que, para homens, é quase que sair e voltar da vida do filho fosse uma opção. Mas para a mãe, parece que para ela não é. Então a gente vê esse comportamento muito mais em homens. Ele sai quando ele tá mal, quando ele não pode, mas quando ele tá bem, ele volta. Imagina se a mãe tivesse essa opção. Eu sei, vilão. Mas vamos conhecer um pouco mais de Gustav. Ele é um diretor de cinema de filmes que não fizeram muito sucesso. Mas ele tem um que agora ele jura que é uma grande promessa. Ele escreveu um filme em que a personagem principal é sobre a Nora e ele quer muito que ela atue. Ela fica indignada, afinal, como é que ele some da vida dela por anos? E ele acha que agora ele tem conhecimento suficiente para escrever uma personagem sobre ela. Que audácia, que audácia. Não obstante disso tudo, Gustav só consegue se relacionar pela linguagem que ele domina, que é a arte dele. Quando as meninas eram crianças, a Agnes atuou em um filme dele. Agora que ela cresceu, ela trabalha fazendo pesquisas para ele. E são sempre nesses momentos em que você vê que ele consegue se relacionar com as pessoas. Para o neto, ele dá várias fitas de DVD, na verdade, CD, DVD, pro neto dele, de filmes antigos. E o menino com certeza nem vai assistir, mas de novo, é a linguagem que ele domina. E agora que ele quer se reaproximar da Nora, é convidando ela para atuar no filme dele. E é então que vamos conhecer um grande personagem dessa história. Vocês estão prontos? A casa. A casa é a mesma casa que está passando pela mesma família há gerações. E veja bem esse paralelo. É a mesma parede, a mesma estrutura da casa, enquanto é o mesmo sangue familiar. De acordo com que as gerações mudam os núcleos familiares,
são diferentes, a decoração da casa é diferente, mas a essência é a mesma. E ela não fala, mas ela viu tudo. Ela viu uma grande tristeza que está passando nessa família de geração para geração. E é então que a gente entra no ápice desse filme. Nora nem leu o roteiro do pai dela, simplesmente recusou, mas tem uma insistência tão grande para ela participar que a Agnes resolve que ela vai ler esse roteiro e é aí que vem o choque. O pai delas consegue descrever a Nora tão bem nesse filme. Ele consegue falar sobre ela de um jeito que elas ficam até assustadas, porque ele nunca conviveu. Para você escrever com tanta precisão, é no mínimo porque você se identifica. E porque ele reparou que existe nela o mesmo buraco que existe nele. E por mais que seja dúbia essa relação com o pai de amor e ódio, de mágoa, mas você ao mesmo tempo querer estar perto dessa pessoa, vem duas grandes perguntas e sentimentos aí. E se o seu maior inimigo te conhecesse mais do que você imagina? E pior, e se vocês se parecessem muito mais do que você gostaria? Mano, é absurdo, entende? Depois de vários elogios, quero tecer sim um comentário sobre uma coisa que me incomodou muito, que é essa falta de trabalhar o comportamento masculino. Confesso que eu saí desse filme com muito afeto ao Gustav e eu compadeci com a dor que ele sente há muito tempo, tudo que ele viu, tudo que ele passou, eu tenho certeza absoluta que não foi fácil. Mas acredito eu que isso não justifica você se ausentar da vida de um filho. A partir do momento que você coloca vidas no mundo, ou que você toma responsabilidade por uma vida, seja uma planta, um animal, um gato, um cachorro ou uma criança, você tem que assumir a responsabilidade por tempo indeterminado. O cenário privilegiado de Gustav, em que ele tinha condições financeiras, se organiza para ter condições mentais para cuidar dessa criança. Por quê? Enquanto você vê como opção escapar, tem uma mãe que está fazendo das tripas coração para cuidar dessa criança. Ai, militei, mas é porque não tem como. Eu acho que essa pauta, assim, ela realmente podia ser mais problematizada, mas ao mesmo tempo eu fico pensando, não sei se ia ter tempo de tela o suficiente para tratar o tema com profundidade. Fico chateada que não problematizou, mas ao mesmo tempo estou problematizando eu aqui. Fica aí a informação para você que esse negócio de abandono parental aí é normalizado para homem e não é legal, tá? Falei mal de um ponto. E elogiei vários outros. Esse filme é um com certeza absoluta, assiste. Ele é muito bom. Se você gosta de drama, de complexidades familiares e de discutir esses temas com profundidade, esse filme é para você. Isso sem falar na fotografia fria, você vai se sentir na Europa assistindo esse filme. E no elenco, que é muito bom. O elenco é tão bom que eu saí de lá amando o Gustav. Mesmo depois de ter falado mal dele aqui, ó, o vídeo inteiro. Eu compadeci com ele, mas eu criei afeto pelo personagem. Valor Sentimental está hoje nos cinemas, então assiste, tá bom? E se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, né? Olha só, a gente tá tendo aqui uma conversa super legal, tá bom? E aí tem vídeo toda semana. Aí eu tô indo embora agora, mas a gente se vê no próximo vídeo, que tem um monte por aqui. Fechado? Então tá bom. Um beijo e até a próxima.